Então vamos lá, ó. Retas e polígonos. A gente já aprendeu, né? Quais são os polígonos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as retas, tá? Rubem Valentim nasceu em 1928 em Salvador, Bahia, e morreu em 1991 em São Paulo. Foi escultor, pintor, gravador e professor. Sua iniciação nas artes visuais se deu na década de 1940 como pintor autodidata. Autodidata é aquele que aprende algo sozinho, tá? Na imagem, na página anterior, o que dá a ideia de uma reta? Se a gente olhar aqui, o que é reta aqui, né, gente? Essas partes aqui, né? São retas. Retas, ok? Que outros elementos dessa cena podem ser associados a figuras geométricas? Tudo, né, gente? Tudo tem figura geométrica aqui, tá? Você já conhecia a obra de Rubem Valentim? Identifique na obra de Rubem Valentim duas linhas paralelas, né? Linha paralela é uma do lado da outra. Então aqui, ó, nós temos aqui, né? Linhas paralelas. Segmento de reta. Nesta aula, você retomará o estudo do segmento de reta. Observe algumas maneiras de ligar os pontos A e B e indique qual das figuras abaixo representa um segmento de reta. Tá, gente? Então, olha só. Segmento de reta é o caminho mais curto entre dois pontos, tá? Então, aqui embaixo, qual dessas daqui é um segmento de reta? Tá? Esse daqui eu tenho uma curva. Esse eu não tenho e esse daqui eu tenho dois segmentos. Então, o segmento de reta seria este aqui, ok? Então, o nosso segmento de reta seria este aqui. Agora, nós vamos fazer os segmentos aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Nós temos os pontos M e N. Então, vocês têm que vir aqui com a régua e ligar o M até o N, tá? E depois F e G, ok? Três. Usamos régua graduada para determinar a medida de um segmento de reta, tá? A régua que tem os centímetros. Meça com a régua os segmentos de reta a seguir e anote as medidas. Quantos centímetros tem cada uma delas, vocês vão anotar aqui em cima, tá? Desenhe um segmento de reta medindo 1,5 centímetros com extremidades nos pontos A e B. Então, você vai ter um ponto A, certo? E vai ter um ponto B. Só que essa reta, ela tem que medir 8,5 centímetros. Vocês vão ter que olhar lá na régua de 0 a 8,5 para riscar, ok? Observe a representação a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, E e F. Esse segmento de reta tem 7 centímetros. Para nos referirmos a esse segmento de reta, usamos a anotação segmento IF ou simplesmente E e F, tá? Então, vai esse tracinho aqui em cima. Quando eu coloco esse tracinho, eu já indico que é um segmento de reta, ok? Indicamos sua medida assim, igual a 7 centímetros, igual tá aqui, tá? EF igual a 7 centímetros. Escreva a anotação e a medida de cada um dos segmentos de reta representados abaixo. Então, vocês vão colocar como que escreve, certo? Esse segmento, mas o tanto de centímetros igual tá indicando aqui em cima, ok? Use uma régua para medir o comprimento de cada segmento de reta representado abaixo e anote no quadro as medidas encontradas. Então, vocês vão colocar qual é o segmento e qual a medida na tabela, ok?
Por exemplo, A e B, aqui. Depois, por exemplo, não sei quantos centímetros tem aqui, não tem como medir aqui no computador. Mas aí eu tenho aqui, por exemplo, 8 centímetros. Vou colocar aqui nessa coluna, tá? Reta e semi-reta. Observe a figura que Débora desenhou. Então, nós temos aqui, né, 2 pontos na reta aqui, que é o ponto A e o ponto B. Podemos dizer que Débora representou o segmento de reta IB? Ela representou uma reta aqui, gente? Os pontos estão em locais diferentes, certo? Quando prolongamos um segmento de reta indefinitivamente nos 2 centímetros, temos a ideia de uma reta. Para nomear uma reta, escolhemos uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ou 2 pontos pertencentes a ela. Exemplo, tá? Então, aqui eu tenho a reta R, porém eu tenho aqui os pontos A e B, certo? Dizemos que a reta R, ou ainda a reta A e B, também podemos indicá-lo assim, tá? Então, eu posso dizer que a reta R tem 2 pontos A e B, ou eu posso indicar conforme este símbolo aqui. Com a régua, prolongue as extremidades do segmento PQ. Então, vocês vão prolongar aqui, tá? Que aí vocês vão desenhar a reta S. Terá que ficar igual a este nosso exemplo aqui. Quando prolongamos um segmento de reta indefinidamente em apenas um dos sentidos, temos uma ideia de uma semi-reta. Tá, gente? Então, vamos lá. Uma reta, eu posso prolongar elas nos 2 sentidos, tá? Agora, a minha semi-reta, eu prolongo ela em apenas um dos sentidos, tá? O ponto que não teve o prolongamento é a origem da semi-reta, tá? Então, ó, semi-reta D, C e D, ok? Ou simplesmente C e D, ó, a flechinha, ó, tá indicando só pra lá, porque, ó, ela prolongou pra lá, tá? O ponto C é a origem de C e D. Prolongue uma das extremidades do segmento G e H, depois escreva a anotação e a origem da semirreta que você representou, tá? Então, olha só, se eu prolongar essa reta para cá, nós teremos uma semi-reta com a flecha para este lado. Se eu prolongar ela para cá, nós teremos uma semi-reta com a flecha para lá, ok? Observe as figuras numeradas a seguir. Segmento de reta JK e semi-reta JK. Numere as afirmações de acordo com as fichas anteriores. É uma linha sem curva que tem origem no ponto J e passa pelo ponto K. É um segmento de reta? É uma reta ou uma semi-reta? É a menor distância entre os pontos J e K. É um segmento de reta, uma reta ou uma semi-reta? Ok? É uma linha entre curvas. É uma linha que não tem curvas, sem extremidades, mas passa pelos pontos J e K. Então, vocês vão colocar aqui 1, 2 ou 3 em cada um desses. O artista russo Wassily Kandinsky explorou elementos geométricos em algumas obras, entre eles pontos e retas. Observe abaixo a reprodução. Tá? Então, nós temos vários pontos e várias retas. Quais elementos geométricos você identifica nessa imagem? Tá? Então, quais os elementos vocês vão identificar e escrever? Ok, gente? Por enquanto, a gente fica aqui. Beijos e até mais!